Oh, olá, muito boa tarde a todos. Desejo que estejam todos bem. Desculpem as experiências que tenho de fazer para ver se o equipamento está a funcionar bem. Vou então venho fazer um vídeo sobre política, sobre políticos, sobre Rui Rio do PSD, as suas, as suas inconsistências, as suas falhas, as suas incoerências, a sua ambição pelo poder e outras questões que se relacionam com ele. Então o título é Rui Rio, do PSD, é ignorante ou desonesto? Ele defende o mesmo que António Costa, do PS. Eles estão aliados. Vejam, ontem estive a ouvir a entrevista de Rui Rio na RTP e a dada altura Rui Rio diz que Portugal, os portugueses, o governo tem que apostar no investimento privado, nas exportações, e deixar de investir, deixar de fazer investimento público. Ora bem, isto não é coerente com a situação política, financeira, monetária de Portugal. Ele estudou na mesma faculdade que eu estudei, na Faculdade de Economia do Porto. Quando eu entrei para o primeiro ano do curso de Economia, ele estava no quinto ano e, portanto, ele é formado, é licenciado em Economia. Devia saber que um país que tem uma moeda forte, a segunda moeda mais forte do mundo, Rui Rio devia saber, que perde competitividade em relação aos países que têm moedas mais desvalorizadas. Isto é, um país que tem uma moeda muito valorizada não consegue exportar e não consegue atrair investimento para o seu território, para a sua zona monetária. Porque uma moeda forte afasta o investimento, afasta os empresários inteligentes, afasta os empresários. Os empresários vão investir nos países que têm moedas fracas, para poderem exportar com facilidade e vender aos países com moedas fortes os seus produtos a bons preços e a preços mais baratos do que aquilo que conseguem produzir no país com moeda forte. Portanto, Portugal, com o euro forte, com a segunda moeda mais valorizada do mundo, não consegue atrair empresários estrangeiros para Portugal, nem consegue fazer com que empresários portugueses investam em Portugal, empresários inteligentes, porque não conseguem competir com os produtos da China, da Índia, do Bangladesh, da Indonésia, da África e de outros países asiáticos do mundo. Não consegue. Portugal, com uma moeda forte, não consegue exportar nada. E as empresas que investem em Portugal não é só para produzirem produtos para os portugueses, é também para exportar. Mas mesmo que fossem para produzir produtos para os portugueses, mesmo a produzir em Portugal, não conseguiam produzir, não conseguiam competir com produtos chineses e vindos do Brasil, da Índia, da Argentina e de todo o mundo, porque o euro forte consegue comprar tudo muito mais barato fora do país e fora até da União Europeia do que aquilo que se produz na Europa, aquilo que se produz em Portugal. Produzir em Portugal fica mais caro do que comprar ao estrangeiro, porque a moeda forte transforma os produtos estrangeiros mais baratos para os portugueses. Um país com moeda forte não consegue produzir no seu território e mesmo produzir não consegue produzir no seu território e não consegue competir com produtos vindos estrangeiros que são mais baratos do que os produzidos no território. Portanto, Portugal não consegue exportar porque tem uma moeda forte. Não consegue exportar. Exportar para onde? Exportar para a Alemanha, para a França,
A própria Alemanha e a própria França vai comprar produtos à China, à Índia, ao Bangladesh, ao resto do mundo, que são mais baratos comprados do que os produtos produzidos em Portugal. Portanto, os próprios turistas não vêm para Portugal se houver condições de segurança noutros países com moedas desvalorizadas, porque lá conseguem fazer férias mais baratas do que em Portugal. Portanto, eh, Portugal não consegue atrair investimento Rui Rio, porque tem uma moeda forte, tem o euro alemão forte, tem o euro alemão forte, uma moeda muito forte que afasta o investimento de Portugal, que destrói empresas industriais em Portugal, como agora tem fechado muitas nestes últimos anos em Portugal, fecha, fecha, leva os empresários a fechar as suas empresas em Portugal, a deslocalizar a produção para a China, para a Índia, para outros lados, a ir produzir lá para vir vender à Europa, que é a preços, com preços mais baratos do que os produzidos na Europa. Também por isso não consegue exportar, Rui. Portugal não consegue exportar. Portugal vendia muito turismo nos últimos anos devido ao terrorismo. Se não fosse o terrorismo, não tinha vendido tanto turismo, não tinha existido tanto turismo em Portugal. Porque os portugueses, até os portugueses fazem férias mais baratas fora do país do que no país, do que em Portugal. Percebes? Com euros compram muita coisa barata lá fora noutros países. Rui Rio, Rui Rio, portanto, ou é ignorante, não aprendeu bem as lições lá na Faculdade de Economia do Porto, já se esqueceu, ou é desonesto e está a defender os interesses das empresas multinacionais alemãs, francesas, e está a ajudar ao saque de Portugal, à devastação de Portugal, que é feita pela destruição das empresas, pelas importações excessivas, que sacam todo o nosso dinheiro e levam para outros países, dinheiro que sai do país para importações excessivas, para consumos, para férias, para férias, para compra de carros de luxo, para investimentos noutros países, para os offshores, e o país fica sem dinheiro, fica pobre, porque estas empresas fazem lucros em Portugal a vender-nos coisas, mas depois não devolvem esse dinheiro, nosso dinheiro à sociedade, a todos nós, para nos darem mais trabalho, mais emprego e mais poder de compra. Eles vão investir o nosso dinheiro noutros lados e saqueiam-nos e devastam o nosso país, empobrecem o país, as regiões, e ficamos sem empresas, sem emprego, sem trabalho, e sem dinheiro, e sem rendimentos, e sem moeda, para podermos sobreviver e ter trabalho em Portugal. Rui Rio devia saber isto. Uma moeda forte afasta o investimento, empobrece um país, empobrece um Estado, empobrece um povo e destrói uma economia. Uma moeda fraca faz o contrário, uma moeda fraca enriquece um país, enriquece um povo, enriquece o Estado, enriquece uma economia, dinamiza uma economia, porque há muito investimento nesse território, há muita criação de empresas, há muito consumo de produtos produzidos localmente, compras de produtos locais, portanto, as importações com uma moeda fraca, as importações são mais caras e os produtos produzidos em Portugal são mais baratos. Com uma moeda forte é o contrário. Os produtos produzidos em Portugal são mais caros que os produzidos no estrangeiro. Rui Rio devia saber isto. É isto que está a destruir Portugal, é isto que está a destruir empresas, é isto que está a destruir empregos, é isto que está a afastar o investimento de Portugal, é isso que está a dificultar as exportações, a vendas ao estrangeiro dos nossos produtos, é isso que está a fazer com que haja compras excessivas de produtos a outros países. Rui Rio devia saber isto. Isto é que é a causa de todo o mal em Portugal. O euro alemão forte é a causa de todo o mal em Portugal. É que está a destruir tudo em Portugal, a gerar um empobrecimento dos portugueses em Portugal. O Rui Rio o Rui Rio é alemão, ele até estudou numa escola alemã aqui no Porto, ele é alemão, ele gosta muito dos alemães, ele acho que, não sei se tem descendência alemã ou se é só porque andou a estudar no colégio alemão, ele defende muito os interesses da Alemanha em Portugal, das multinacionais alemãs em Portugal, e não vê que está a prejudicar
as empresas e o povo do território onde vive, onde nasceu, onde nasceu. Portanto, ele devia ser mais coerente, consistente e honesto naquilo que diz e devia dizer a verdade. O mal de tudo isto é o euro alemão forte, é a moeda, é o euro forte, é o euro sobrevalorizado, que afasta o investimento de Portugal e prejudica as exportações portuguesas para os outros países, não conseguem competir com a China e com as empresas do resto do mundo, Rui Rio. Pessoal, era isto que eu tinha para dizer. Ele está com muita sede de ser primeiro-ministro, de tomar o poder político, de apoiar, ajudar o Costa. Eu acho que ele quer mesmo aliar com o Costa, formar um governo do Bloco Central, uma ditadura do PSD e do PS. Estes partidos querem continuar a controlar o poder político em Portugal e criarem uma ditadura e a maltratar o povo português, a saquear o povo português, a empobrecer o povo português, a destruir as empresas, a destruir a qualidade de vida dos portugueses, que são obrigados a viver mal, ou então a ter que emigrarem para outros países porque não têm empregos, ou têm empregos precários, inseguros, mal pagos, baixos salários, trabalhos, condições de trabalho e de vida desagradáveis, horários longos, que não são compatíveis com a vida familiar, jovens que não podem casar, constituir família, ter a sua própria casa, ter a sua própria casa, pedir um empréstimo ao banco para comprar uma casa, porque não têm condições de segurança no trabalho, no emprego, não têm salários suficientes que cheguem para pagar uma renda de uma casa, não há casas, as casas são muito caras. Rui Rio não percebe nada de economia, não percebe nada de economia, ele já se esqueceu de tudo que aprendeu, ou se sabe, está a esconder e enganar os portugueses. Ele quer enganar os portugueses novamente, ele quer. O Costa anda a enganar, o Rio anda a enganar, provavelmente muitas das pessoas que não conhecem, não sabem nada da vida da política e da economia, nem sequer sabem que eles estão a fazer muito mal, a destruir as suas empresas, a destruir os seus empregos, a empobrecer o país, a levá-los para a falência, e votam neles, continuam a votar neles, não estão a perceber que estão a criar trabalho precário, empregos mal pagos, insegurança no emprego, na vida, condições de trabalho desonestas ou desagradáveis, os jovens trabalhadores andam aí em contratos a prazo a vida inteira, com salário mínimo miserável, o mais baixo de toda a Europa, enfim, e estas pessoas continuam a votar no PS, estes pobres desgraçados, estes jovens continuam a votar no PS, no PCP, no Bloco de Esquerda, pensando que eles, por serem ditos de esquerda, que não são de esquerda, são falsos partidos de esquerda, que eles vão cuidar melhor da sua vida, que os vão proteger, que os vão ajudar, mas não fazem isso, não melhoram as leis de trabalho, não se entenderam sobre as leis de trabalho, por isso é que vai haver eleições, porque o PCP quer melhores condições, o Bloco quer melhores condições, o PS não quer melhores condições para os trabalhadores. Enfim, o Rio anda a enganar os empresários, os pequenos e médios empresários, coitados, que vivem aí com as empresas que não vendem, não têm clientes, porque o país está a despovoar, as pessoas estão a desaparecer, os jovens estão a emigrar, as empresas não têm a quem vender, não têm clientes. Como é que vão investir? Quem é que vai investir em Portugal? Quem vai investir em Portugal se não há clientes, se não há poder de compra, se não se pode vender ao estrangeiro porque o país não é, com uma moeda forte não é competitivo? Como é que se pode vender ao estrangeiro? Se não há pessoas em Portugal, se não há poder de compra em Portugal, investir para vender a quem? Aos burros, dos montes, aí aos grilos, às moscas? Investir para vender a quem? Exportar aqui, exportar turismo. O turismo em Portugal é muito caro para os estrangeiros, mesmo para os estrangeiros da zona euro que vão para outros países com moedas fora da zona euro e conseguem passar férias mais baratas na África, na Ásia, na América Latina,
do que na Europa e, portanto, nem a turismo já é atraente, a não ser que venha aí mais uma onda de turismo nessas regiões e assuste os turistas e tragam-os todos para Portugal. Pessoal, era isto que tinha para dizer. Se gostam dos meus vídeos, divulguem os meus vídeos, partilhem com os vossos amigos, familiares e todos os contactos e subscrevam este canal Janga ADMR. Janga ADMR é um canal livre de pensamento, livre opinião e livre expressão, que procura fazer vídeos educativos e informativos para ajudar as pessoas a saberem mais, a serem mais conscientes, mais bem informadas e serem mais sábias, saudáveis, alegres e felizes. Subscrevam este meu canal Janga ADMR e fiquem bem. Até ao próximo vídeo.